começa agora. Café com Leite. Estamos começando mais um Café com Leite. O Café com Leite desta temporada vai falar de eleições, política e eleições. 2026, um ano importante, mudança no cenário estadual, no cenário nacional. E a gente tem que entender para onde vamos, para onde vai Minas Gerais nesse processo eleitoral que pode ser um divisor de águas na história do país. A gente começa essa temporada com o presidente do PSD estadual, Minas Gerais, deputado estadual Cássio Soares. Prazer te receber aqui, Cássio. Muito obrigado, Paulo. Uma satisfação poder falar, especialmente nesse ano que nós temos um grande desafio, né, que é ultrapassarmos o processo eleitoral e chegarmos com bons resultados aí para a população mineira, especialmente. Antes da gente analisar o processo eleitoral, vamos falar um pouquinho de política pura e dar uma pincelada na política estadual e na federal. Sob o seu ponto de vista, para onde caminhamos na política de Minas Gerais e na política do Brasil? Olha, eu espero e creio, e estou acompanhando que esse processo pode se consolidar, que é fugir um pouco daquela polarização que fez tão mal ao Brasil nesses últimos anos. A polarização que traz um conflito entre as pessoas, entre as famílias, muito grande e que pouco contribui ou colabora com os resultados efetivos que a população espera de nós políticos. O que a população espera da política? Um resultado, a melhoria de vida, não ter problemas sociais. E isso que faz é a política de centro, a política equilibrada, a política do diálogo, do trabalho e da harmonia entre os poderes. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Então, o que eu espero é que a gente volte para um equilíbrio, para uma normalidade em que a gente possa ter a política como forma de transformação da nossa sociedade. Minas Gerais patinou durante 4 anos, o primeiro mandato do governador Romeu Zema, numa relação tumultuada entre executivo e legislativo. Você estava dentro do poder legislativo. Como é que você vê essa desarmonia que por vezes é necessária, mas que prejudica o entendimento do desenvolvimento do Estado, por exemplo? Olha, eu tenho duas fases nessa minha relação com o governo Zema. No primeiro governo Zema, eu tive uma relação muito conflituosa, talvez muito em consequência daquele momento também que o Zema, inexperiente, quando chegou ao governo, agredia a classe política e nós nos sentimos agredidos e reagimos, né? Então, o diálogo pouco aconteceu naquele primeiro mandato e na virada do primeiro para o segundo mandato nós reinauguramos uma fase, especialmente um diálogo muito aberto e muito frutífero com o vice-governador Matheus e depois com os demais membros de governo e com o próprio governador Romeu Zema, que compreendeu a necessidade de que a boa política é necessário o bom diálogo. Então, eu acho que nesse segundo mandato, a harmonia entre poder legislativo, governo do Estado, que representa o poder executivo, e o judiciário em Minas Gerais está acontecendo da melhor maneira possível. O presidente Tadeu Martins Leite tem conduzido a Assembleia com uma independência, porém com muita responsabilidade também, coerência e critérios. Então eu creio que em Minas Gerais nós estamos diferente daquilo que está acontecendo em Brasília. Brasília está uma bagunça, né? Nós falávamos mais cedo aqui antes de iniciar que a harmonia entre os poderes é uma coisa que nós não podemos dizer que está acontecendo em Brasília hoje. Então já vamos fazer essa análise de Brasília. A gente estava conversando antes um pouco sobre isso e esse desequilíbrio de poderes. Nós estamos vendo aí ações que são tomadas de forma afrontosa até o que é o processo de pesos e contrapesos, a relação republicana. Nós vamos ter saída para isso, Cássio, porque deixa muito preocupado o brasileiro médio que quer estabilidade para poder viver, pagar suas contas, trabalhar com a sua segurança. Nós vamos conseguir pacificar, criar um processo de estabilidade para um país tão conturbado como o nosso nesse momento? Eu espero que sim, Paulo, mas infelizmente o momento atual não é um momento que nos agrada, né? E que nos coloca com otimismo. Eu sou uma pessoa otimista por natureza. Mas o que a gente percebe hoje, quando tem uma decisão arbitrária da Suprema Corte em determinados assuntos, em determinados aspectos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, quando toma uma decisão de que o Senado Federal não pode entrar a propor impeachment de ministro do STF,
ele está rasgando a Constituição. E nós estamos falando de um ministro da Suprema Corte que deve ser guardiã da nossa Constituição. Então, nós temos hoje um Congresso Nacional, Câmara e Senado, que está numa relação extremamente conflituosa com o Poder Executivo. Os motivos eu não quero aqui entrar porque cada qual vai ter o seu argumento. Mas nós temos hoje STF, Poder Judiciário, em conflito com o Congresso, que está em conflito com o governo governo federal, Poder Executivo. Então, ou seja, harmonia não há. Uma saída há que se haver. Então, nós teremos eleições em 2026 e é um momento interessante para a gente dar essa virada de chave, tanto na mudança do Congresso quanto na mudança do Poder Executivo. Gilberto Kassab, o presidente nacional do seu partido, diz que o PSD será protagonista das próximas eleições e se define como um ator em busca desse protagonismo. Minas é um dos maiores colégios eleitorais do país, o segundo maior colégio eleitoral do país. Como é que Minas pode contribuir para essa estratégia de posição definitiva do PSD nesse cenário nacional? Olha, o Kassab olha Minas Gerais como um ponto estratégico, como um equilíbrio para o restante do país. Então, o PSD hoje está atuando em Minas Gerais de uma forma muito relevante. Tivemos a filiação do vice-governador Matheus, que foi importante tanto para o próprio projeto do Matheus quanto para o projeto do PSD. Tanto que conseguimos juntar as nossas expectativas e propor para Minas Gerais uma possibilidade real de evoluir na política de resultados para toda a população. Nós queremos que Minas Gerais continue sendo protagonista, tendo o governador eleito, tendo uma bancada de deputados federais robusta, tendo uma bancada de deputados e, através destes mandatos, a gente poder fazer a transformação que nós precisamos, Paulo. Porque o eleitor, o cidadão, ele está com uma certa exaustão da política. Mas por quê? Abre jornal, vê mazelas na aplicação de emendas parlamentares, vê briga entre ministros de STF, presidente da República e tudo mais. Enquanto isso, nós estamos vendo criminalidade crescer, nós estamos vendo a população ficar refém de maus serviços públicos, sendo que é nossa obrigação poder dotar a população de melhores resultados. Falávamos aqui mais cedo também da questão do não crescimento da nossa economia. Então, assim, a gente cresce timidamente, então a gente comemora quando o PIB cresce 3%. A China está crescendo 11%, 12%. Né? Claro, é uma outra realidade, mas nós não podemos nos contentar com pouco. E Minas Gerais precisa dar a sua contribuição para o país, né? Seja com lideranças, autoridade e colocando toda a nossa capacidade a serviço do nosso país. A nossa conversa é uma coxa de retalhos, ela não tem um roteiro definido. Perfeito. E a cada fala sua vão aparecendo novos questionamentos. Se você falou, por exemplo, de um país que tem um crescimento muito tímido, se nós pegarmos a média de crescimento do produto interno bruto dos últimos 40 anos, o Brasil não cresceu, o Brasil estagnou. E nós temos alguns processos muito claros, como, por exemplo, a educação, o desenvolvimento profissional, a baixa produtividade. Como é que se combate, como é que politicamente se interfere na transformação dessas questões que são fundamentais para o crescimento, para o desenvolvimento econômico do país, mas também de cada um dos cidadãos? Ousadia, visão, planejamento e execução, Paulo. Nós não temos isso hoje. As nossas lideranças hoje fazem o arroz com feijão, de forma geral, não generalizando, é óbvio. Mas nós temos, por exemplo, o nosso ramal de transportes no país ainda é majoritariamente rodoviário. Nós somos um país com dimensões continentais, conforme todo mundo diz, mas por que não um investimento mais maciço nas ferrovias? Nós temos Belo Horizonte hoje como uma capital que temos um trânsito caótico e o nosso metrô ainda é uma coisa assim incipiente, quase que inexistente, numa das principais capitais do país. Então, assim, a ousadia desses governantes que precisa mirar um processo, mirar um projeto, não tem havido, não tem acontecido. A própria educação, que a gente sabe que a educação não é retórica, a educação ela transforma uma nação. Mas esses investimentos, nós temos 25% do orçamento carimbado para investimentos em educação. Mas cadê os grandes projetos? Cadê aquela situação que você vai colocar a criança em período integral para ele não poder voltar para casa e retroagir?
Isso eu falo daquelas famílias desestruturadas que, infelizmente, nós temos hoje uma realidade no país. Então, esses investimentos precisam de ousadia, de coragem, de planejamento e visão. E o Brasil está preparado para fazer isso? Porque você começou dizendo do combate à polarização. Sim. Uma polarização que certamente matou muito a possibilidade de governança estável no país. O Brasil está preparado para apresentar um novo cenário, uma nova forma? Porque a preocupação de todos que estão, por exemplo, nos ouvindo, nos assistindo agora, tudo bem, o diagnóstico está pronto, que remédio vai ser dado? Sim. O Brasil está preparado para essa mudança? Eu espero que sim, né? E nós, partido de centro-direita, o PSD hoje muito bem definido pelo presidente Kassab, e com a maioria dos seus quadros totalmente alinhado com esse pensamento de entrega de resultados, nós vamos entrar num ano eleitoral, estamos no ano eleitoral praticamente, para mostrar para a população o que nós almejamos e o que nós queremos entregar, mas de forma clara. Nós não queremos... quando nós falamos da polarização e do radicalismo de lado a lado, a direita depende da esquerda e a esquerda depende da direita para poder sobreviver. Simetria. Com certeza. Quando você pega um deputado de direita, ele vai comentar um fato de um deputado da esquerda para dizer, opa, estamos combatendo o inimigo. E vice-versa. Enquanto isso, a população vai ficando refém dos problemas, né? Roubo de celular na rua, o sentimento de segurança da população vem caindo. De certo modo, nós temos a obrigação de dotar os nossos postos de saúde, unidades de saúde, tudo mais. Será que isso está sendo pensado pelo parlamento como um todo? O governo do Estado, os governos, na verdade, o poder executivo, está pensando naquilo que a população exatamente sofre? Ou nós estamos ficando refém de se deve haver o porte de arma ou se não deve haver? Se deve haver o aborto ou se não deve haver? Então, enfim, são questões que devam ser discutidas, mas elas não podem sobrepor aquilo que impacta exatamente na vida das pessoas, no dia a dia. Voltando na nossa coxa de retalhos, vamos falar do PSD e vamos falar do PSD em Minas. O PSD em Minas hoje, o PSD é um partido que é uma base de apoio por projetos e por ideias do governo federal. E tem dentro do PSD mineiro um do ministro, que é ministro, segundo alguns dizem, o melhor interlocutor de Minas Gerais com o presidente da República é o ministro das Minas e Energia, que é um quadro do PSD, Alexandre Silveira. O ex-presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também é um quadro do PSD. Mas o PSD caminha em Minas com independência desses nomes. Como é que faz para entender? Como é que eu conto para o eleitor que tudo isso é um projeto único? Paulo, cada qual no seu quadrado, cada qual nas suas atribuições. Senador Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Congresso, deu uma contribuição para Minas Gerais, talvez das mais importantes nos últimos tempos, que foi a concepção do Propag, esse projeto que está permitindo Minas Gerais renegociar sua dívida com a União, com o governo federal, e assim como outros feitos que o senador Rodrigo Pacheco pôde colaborar com Minas Gerais. Porém, o senador Rodrigo Pacheco, lá em 2018, foi eleito num campo anti-PT, né? Quando foi eleito senador a primeira vez. No decorrer, claro que a nossa política é muito dinâmica, ele teve um papel relevante, fundamental no processo ali de garantia da democracia no nosso país e tudo mais, e depois teve uma aproximação muito forte com o PT, com o governo Lula, com o campo de esquerda, apesar de ser uma pessoa extremamente equilibrada, mas a atuação dele está dentro desse campo político, assim como a atuação do ministro Alexandre Silveira, que de igual modo, dentro da sua condição de ter apoiado o presidente Lula nas eleições, era natural que ele compusesse o governo, que ele estivesse nesse espaço que ele está hoje, podendo colaborar com Minas Gerais. Então a gente reconhece isso. Porém, nós temos uma bancada hoje de 11 deputados estaduais que todos eles não atuam no campo lulista, vamos dizer. Nós temos 5 deputados federais pelo PSD de Minas Gerais que também não. Talvez um seja um pouco mais alinhado com essas questões lulistas. E os outros todos não. E nós temos uma relação com o governo do Estado, com o governador, vice-governador Mateus muito próxima, e fizemos o trabalho de alinhamento com ele.
Então, isso respeitando a participação tanto do Rodrigo quanto do Alexandre da forma que eles têm de colaborar com Minas Gerais. O PSD é um partido de extrema importância como base de apoio ao governo de Minas na Assembleia Legislativa. E agora tem nos seus quadros o vice-governador, que é o candidato do partido já lançado extraoficialmente, quase oficialmente, o candidato do partido para as eleições, um pré-candidato do partido para as eleições do ano que vem. De que forma essa bancada estadual trabalha no fortalecimento do nome de Matheus Simões, que tem uma forte presença no campo político, para os políticos, mas ainda não tem uma dimensão do seu nome para o eleitorado comum? Paulo, as eleições ainda estão relativamente distantes. A cada dia se aproxima, mas a melhor contribuição que nós temos é fazer o governo do Estado dar resultados. Então, nós não podemos antecipar o processo eleitoral, senão nós vamos esquecer daquilo que eu disse mais cedo, que é resolver o problema de Minas Gerais. Então, quando a gente aprova projetos da renegociação da dívida de Minas com a União, com o governo federal, nós estamos colaborando para que o governo de Minas entregue bons resultados, que volte a ter capacidade de investir em estradas, em recomposição salarial justa para os servidores que vêm agonizando aí nos últimos anos, sem ter a recomposição justa, mas para isso tem que ter capacidade financeira. Então, quando o PSD apoia as propostas de governo e discute também essas propostas junto ao governo, nós estamos colaborando para que o Matheus chegue mais forte no processo eleitoral. Eu falo, o voto é consequência de uma avaliação pretérita. Então, assim, você deu o resultado, fez um bom trabalho, demonstrou à população que você é honesto com aquilo que você está propondo, então você vai colher os frutos. Então, hoje, o PSD vai continuar apoiando o governo e dando toda a sustentação, inclusive apontando erros. Eventualmente, se tem algum erro ou outro, nós não temos que ter compromisso de jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Mas nós vamos dar essa condição para que Minas chegue bem e que o Matheus, assumindo o governo, conforme está previsto, a partir de abril, ele possa entregar obras e resultados para a população. E os prefeitos do PSD? O PSD tem um bom número de prefeitos em Minas Gerais. Sim. Como é a integração desses prefeitos? Como é feito esse trabalho? E qual é a importância dessa base de prefeitos para o apoio a um candidato que agora é do PSD? Foi do Novo durante todo esse tempo, mas agora pertence aos quadros do PSD. Como é que é o alinhamento dos prefeitos em torno desse nome? O PSD nunca fechou questão, Paulo. Assim, nunca houve uma imposição de ideias, de posicionamento para qualquer filiado que seja. Nós vamos pelo convencimento e pela conquista. Eu posso dizer que praticamente a totalidade desses prefeitos estão otimistas e entusiasmados com a pré-candidatura do Matheus ao governo do Estado, reconhecendo que o Matheus é uma pessoa capaz, equilibrada, disposta e disponível para poder dialogar e atender os anseios dos municípios. Porque o prefeito também ele é apertado lá no seu município, né? Não tem ambulância, não tem policiamento, não tem isso. Recorre aos deputados, que faz uma intermediação, mas nós temos que ter a abertura do governo do Estado para resolver esses problemas. E o Matheus tem dado toda a abertura para que esses prefeitos possam alcançar o governo do Estado. Temos a participação hoje do secretário de governo, Marcelo Aro, também, que está com as portas abertas para que esse diálogo aconteça. Então, os nossos praticamente 170 prefeitos do PSD estão alinhados com essa proposta de apoio ao Matheus. Dentro dessa coxa de retalhos, vamos fazer um recorte, vamos falar de federalismo e municipalismo. Sim. Você falou de prefeitos. O Brasil tem uma distorção no processo do federalismo, da base federativa, do raciocínio em relação federativa, e uma distorção muito grande na atividade municipal. Quem recebe o toque-toque na porta quando tem um problema é o prefeito, mas o dinheiro está centralizado em Brasília. Sim. Então o prefeito ouve a reclamação e muitas vezes não tem como atendê-la ou sequer tem processos para assim fazê-lo. O que precisa mudar nesse pacto federativo e no fortalecimento do municipalismo no Brasil? Paulo, o mundo dos sonhos, né? Vamos falar. A gente diminuir a participação do governo federal na execução do orçamento federal, aumentar a participação gradativa no Estado e mais ainda nos municípios.
Hoje mesmo, quando você vai fazer uma obra pelo governo do estado, a obra custa tanto. Quando você passa para o município tem a competência e eficiência para fazer, ele consegue fazer melhor e mais barato. Por quê? Via de regra, ele tem a máquina para fazer a terraplanagem, ele absorve certos serviços que consegue fazer a obra de forma mais eficiente. Então, a gente teria que ter essa condição do governo federal diminuir a sua participação na execução e deixar o município com melhores condições. Mas eu ainda não vejo, infelizmente, esse movimento acontecendo, porque é poder. O governo federal não quer perder poder de poder direcionar os recursos de investimento. Mas algo precisa ser feito. E esse debate vai acontecer dentro do Congresso Nacional. Você está em que mandato como deputado estadual? O quarto mandato. Quarto mandato como deputado estadual. É natural que um deputado estadual de 4 mandatos, presidente do partido, protagonista dos últimos 4 anos de maneira extremamente importante para a discussão do legislativo em Minas Gerais, é natural que você tenha uma evolução ou um processo de escolha. Eleição está aí. Nesse processo de escolha, onde é que mira a vocação política de Cássio Soares? Paulo, primeiro eu quero fazer a minha colaboração e contribuição de grupo, conforme estou aí ao lado do Matheus, para poder colaborar com esse processo eleitoral de eleição do próprio Matheus, do conjunto. Ainda não sabemos quem será vice, quem será senador. Hoje Marcelo é um dos nomes colocados como senador do conjunto. Mas eu vou colaborar. De forma individual, eu tenho hoje um planejamento de ser candidato a deputado federal, depois de 4 mandatos como deputado estadual. Acho que adquiri uma bagagem, uma possibilidade de colaborar em Brasília com essas questões. Considerando que muitas dessas questões que nós discutimos aqui, Paulo, as decisões estão em Brasília, né? Aí você fala assim, mas por que você não foi antes? Das 4 eleições que eu disputei, as 3 últimas eu tive uma votação que me permitia ir para a federal, mas eu estava num processo muito bem posicionado na Assembleia, adoro o trabalho legislativo aqui na Assembleia Legislativa e acho que pude também fazer a minha parcela de contribuição, relatando o projeto de reforma da Previdência, enfim, são muitas atuações que me permitiram hoje almejar ir para Brasília e quem sabe, se a população compreendeu, fazer o mesmo trabalho no Congresso, na Câmara Federal. Voltando o foco agora para o nosso caminho, nosso cantinho aqui em Minas Gerais e o caminho das próximas eleições. Na hora da decisão do PSD, e você foi um ator importante, o próprio vice-governador Matheus Simões disse aqui nesse mesmo programa que tudo começou a partir de uma conversa com você. Você e ele conversaram e traçou-se a possibilidade da vinda dele para o PSD. O que foi que pesou mais na decisão do PSD? Uma possibilidade do PSD continuar desenvolvendo um governo que tem qualidades reconhecidas, tanto que houve até a reeleição do governador nas últimas eleições, ou o protagonismo que o PSD quer ter no cenário de Minas e nacional? São os 2 fatos, Paulo. Primeiro, nós temos excelentes quadros atuais que vêm desde a fundação do PSD. Nós podemos falar do deputado federal Diego Andrade, nós temos o deputado Misael Varela, Stefano Aguiar, mais recentemente Igor Timo veio também como deputado federal muito atuante. O próprio Luiz Fernando, que por vezes tem uma crítica um pouco maior por estar alinhado com o projeto, sempre com o projeto do Rodrigo Pacheco. Mas é óbvio que o Matheus hoje é um dos principais quadros políticos do Estado, não só pelo cargo de vice-governador que ocupa, mas pela sua capacidade, né? Ele vem ao longo do tempo demonstrando que vai seguir uma trajetória. Então, fizemos o convite, iniciamos uma conversa, isso não foi de pouco tempo, ele deve ter relatado aqui na conversa, isso foi amadurecendo e houve a conjunção de ideias, de vontades, de planejamento, e aí sim chegou nesse desfecho aí da filiação dele. Na visão do presidente estadual do PSD, o que é virtuoso no governo Zema e o que pode ser colocado em processo de transformação para um futuro governo do PSD com Matheus Simões como governador? Olha, é um governo bem intencionado, é um governo que tem algumas pastas que funcionam muito bem, porém com uma escassez de recursos para investimentos, conforme nós dissemos.
A dívida de Minas com o governo federal corrói essa possibilidade de Minas investir no serviço. Tem investido, mas menos do que poderia. Então, esse é um problema que eu vejo, que eu observo e acho que o diálogo do governo do estado com o governo federal poderia ser melhor. E aí caímos naquele problema. Nós temos hoje o governador Romeu Zema como um pré-candidato a presidente da República, totalmente antagonista do atual presidente da República, e que eu acho que esse antagonismo, às vezes, Minas Gerais pode perder um pouco com essa falta de diálogo, com críticas áridas, que é óbvio que vai refletir nas decisões políticas que pode beneficiar ou prejudicar Minas Gerais. Nesse processo de proximidade entre governos estaduais e federais, Minas Gerais não tem sido bem sucedida. Se nós pegarmos do governo Aécio para frente, para fazer uma análise mais curta no tempo, o governo Aécio tinha Lula como presidente, depois o governo Anastasia, Dilma como presidente, aí vem o governo Fernando Pimentel com Dilma como presidente, parte dele depois com Michel Temer, e depois nós temos o governador Romeu Zema com Bolsonaro, que por alguns aspectos se esperava um pouco mais de alinhamento, mas não veio na proporção em que se desejava. O que falta para Minas ter força no governo federal? Porque o que a gente vê como observador do movimento político em Minas é sempre a necessidade de vir a Minas às vésperas das eleições por conta da importância do colégio eleitoral, mas passadas as eleições, um processo de esquecimento do governo federal para com Minas Gerais. Por que é que o segundo colégio eleitoral, a terceira economia, segunda economia e terceira, dependendo da análise, do país, não consegue se firmar como definidora de uma política com olhos voltados para o nosso Estado? Primeiro é esse desalinhamento ideológico que você mesmo expôs aí. O único alinhamento foi enquanto Pimentel e Dilma, por um período também até Dilma ser impeachmentada, né, cassada, retirada do poder. E mesmo assim, enquanto tivemos esse alinhamento de Pimentel e Dilma, Minas Gerais não viu os benefícios desse alinhamento. Não tivemos metrô, não tivemos investimentos robustos, as nossas estradas federais, que é a maior malha federal do país é Minas Gerais, também não evoluindo e melhorando, enfim. Minas Gerais é o segundo estado da nação, em população, em economia, em poder político. A nossa bancada de deputados, de senadores, tem condições de poder chegar e colocar Minas Gerais nesse papel. A gente não ficar, aquela expressão bem popular, trocando cebolas ali, né? Me dá uma emendinha aqui ou a mais a colar. Nós precisamos chegar e falar assim, o que Minas precisa estruturalmente é a ousadia, é a coragem, é o planejamento que eu disse anteriormente. E é claro que alinhado com o governo do estado. Hoje, por exemplo, o governador Romeu Zema não se furta a sentar com o governo federal quando necessário for. O governador Romeu Zema não se furtou a sentar com o presidente do Congresso naquele momento, Rodrigo Pacheco, para discutir o Propag. No primeiro momento, o governo do estado defendia regime de recuperação fiscal. Aí depois veio o advento do Propag, o governador Romeu Zema, com toda a humildade, chegou, opa, é melhor? Vamos lá, vamos atender e vamos apoiar a proposta, independente de onde ela está vindo. Se é do governo federal, se não é do governo do estado, mas é melhor. Então, essa relação de diálogo, de capacidade de sentar com o governo federal, ainda que não concordando com o espectro ideológico, isso vai fazer Minas Gerais ter uma relevância e um poder. Assim como a gente percebe, por exemplo, Tarcísio de Freitas, quando necessário sentar com Lula, ele sentou. Foi lá, discutiu a questão do túnel Santos-Guarujá e tudo mais. Vão fazer obras em parceria, mesmo um estando numa ponta e o outro em outra ponta. Uma visão pragmática da política. Você e Tadeu Martins Leite são jovens atuantes da política, embora os dois são jovens de uma maneira até... vocês usam muito bem esse argumento, mas Sim. Tem uma experiência política já adquirida, um traquejo político já adquirido. Essa nova forma de ver política, e como observador eu vejo em você, em Tadeu, uma vontade um pouco mais perceptiva da conversa, menos da imposição, mais da percepção, embora tenham posições firmadas e definidas. Essa nova forma de fazer política pode contaminar
um processo político no Brasil? Nós temos algumas outras lideranças que aparecem com essa característica? Temos sim. Primeiro, quero destacar que eu e Tadeu, eu chamo ele de Tadeuzito e ele me chama de Cacito. Então, assim, nós entramos em 2011, fomos eleitos em 2010 juntos. Naquele primeiro mandato nosso, tinham os 4 deputados mais jovens da Assembleia. Naquele momento, Gustavo Perrella, João Vitor Xavier, Tadeu e eu. Acho que Tadeu mais jovem do que o João Vitor. E hoje já não tão mais jovens estamos, mas com 4 mandatos trabalhando juntos, eu só tenho que reconhecer e elogiar a capacidade do Tadeu de diálogo, de equilíbrio, de sensatez. Não à toa está presidindo o nosso parlamento e presidindo muito bem, com muita responsabilidade. Mas essa posição que nós temos hoje de uma política arejada, se é que é uma expressão que possa ser colocada nesse momento, a gente acaba contaminando sim os colegas, assim, trazendo os colegas para esse mesmo ambiente do bom resultado, do diálogo, da conversa, de aparar arestas ali quando a gente percebe, principalmente nesse processo recente aí de privatização de Copasa ou coisa e tal, quando os ânimos se inflamavam, tanto o Tadeu quanto eu ali, eu acho que nós temos esse perfil de poder trazer todo mundo para uma normalidade, falar assim, gente, vem cá, tem algo maior a ser colocado. Então, vamos buscar aqui, vamos deixar de lado esse afã maior aí da discussão e da briga e vamos voltar para o que realmente importa. Essa forma de fazer política é uma forma distinta da polarização, do discurso, como você mesmo lembrou. Eu venho para a tribuna não para propor, mas para acusar o outro lado de ser o responsável dos erros que estão sendo cometidos e o outro lado também pronto para acusar sempre os erros que comete o lado que eu defendo. Essa nova forma de fazer política, ela faz parte de uma escola política que está surgindo? O Brasil precisa de uma nova forma, de um novo jeito de formar políticos? Eu creio que sim. Os políticos hoje eles são formados, primeiro, a política é uma essência. Eu lembro de uma frase do vice-presidente Geraldo Alckmin hoje, mas ele disse isso quando, numa das candidaturas dele a presidente, que não existe velha e nova política. Existe a boa política que nunca envelhece. Então, isso eu carrego comigo. Então, a boa política é uma só. É o diálogo, a entrega, é o resultado. Pronto. Hoje, o que a gente percebe nessas pesquisas que são apresentadas, principalmente pelo Instituto Quest, que o professor Felipe Nunes ele tem se permitido ou ousado também entender um pouco mais a questão social e não apenas aqueles números objetivos de eleições, de intenção de voto, mas quer entender um pouco a questão social. E eu tenho acompanhado essas pesquisas. A população mais jovem já está se cansando muito mais da polarização. E isso vai também alcançar os eleitores um pouco mais maduros e tudo mais. A polarização vai chegar num ponto de exaustão. A internet ela tem atraído políticos para falar aquilo que lacra. Quero ter curtida, quero ter visualização. Então, se eu fizer uma crítica muito áspera, exagerada, absurda, aquilo lá vai chamar atenção e vai ganhar mais repercussão. Isso é uma promoção para que políticos atuem dessa forma. Mas isso traz resultado? O que a gente percebe é que não. Eu posso dizer claramente lá dentro do parlamento que quando você tem alguém com uma fala muito dura, muito pesada, com muito alcance e reverberação popular, o resultado interno dessas pessoas não acontece. E nós, tanto eu, Tadeu, essa geração, a gente prefere tanto mais essa política dos bons resultados que a gente consegue entregar. Agora, voltando mais uma vez, é interessante esse programa porque a gente vai conversando e vai passeando pelos temas sem a obrigação de ter um roteiro definido. Voltar um pouquinho mais agora para a política. Você disse assim, nós ainda não definimos quem será o vice-governador para Minas Gerais. Na filiação de Matheus Simões, vários discursos, o seu inclusive, o do presidente do Novo Laguna, o do secretário Marcelo Aro, indicavam uma composição maior em torno do nome de Matheus Simões. Essa composição tem se consolidado? Vou ser bem objetivo. Perfeito. Republicanos, PL, partidos que têm
a expressão do voto e a necessidade de apoio no campo da direita e da centro-direita. Percebem essa realidade da candidatura Matheus Simões ou ainda é uma costura que demora um pouco de tempo? O diálogo está acontecendo constantemente, Paulo. Tanto com o PL quanto com republicanos, tanto com as figuras centrais desses dois partidos e com os presidentes desses partidos, né, de uma forma institucional, séria, e que nós queremos ampliar o arco de apoio à candidatura do Matheus Futura para que a gente possa ter robustez, força, não só para vencer as eleições. Vencer as eleições é um objetivo, é óbvio, mas também para governar posteriormente. Então, para isso, se tivermos pessoas com alinhamento de pensamento e de propósitos, são muito bem-vindos. O diálogo, tanto com o PL quanto com republicanos, tem acontecido. Já temos hoje o compromisso firmado do PP e União Brasil, que compõe uma federação, o próprio PSD, que deu força ao Matheus de mudar de patamar, se me permite dizer assim, entrar com uma forma mais protagonista no jogo eleitoral que se avizinha, mas nós vamos continuar nesse caminho de dialogar. Queremos dialogar, inclusive, com o MDB, que é o partido do Tadeu, né, que é o partido do João Magalhães, líder de governo, e tem atores importantes ali também para serem buscados. O vice-governador Matheus Simões, conversando conosco, disse que no mundo ideal, naquele momento da entrevista, ele sonhava com a possibilidade de um vice do PL. Esse namoro continua existindo, esse é o caminho, porque política, como dizia Magalhães Pinto, é como nuvem, olhou para o céu, está de um jeito, baixou a cabeça, olhou, está do outro. Sim. Como é que caminha agora? Acho que está em aberto, os diálogos estão acontecendo, o PL se manifesta sempre interessado em uma vaga de Senado, né, isso é respeitado, a gente percebe que é uma intenção não só com Minas Gerais, mas como nos demais estados, e a vice continua em aberto para esse diálogo poder acontecer. O que eu não acho é que aconteça talvez do PL ocupar um espaço de vice e de Senado. Aí eu acho que a gente fecharia portas para mais um ator, mais um partido importante de uma composição. O fato é que a gente quer ampliar o leque de alianças, mas desde que com pessoas com qualidade, com capacidade, com qualificação, com um poder não apenas eleitoral, mas como um poder de contribuir depois. E com base nesses desenhos de aliança, quais seriam os principais pontos de um programa de governo do PSD em Minas Gerais? Investir em educação de forma maciça e ousada, conforme eu disse. A educação, Paulo, ela é silenciosa. Quando você deixa de investir em saúde, a crise ela se dá imediatamente. Faltou o remédio no posto de saúde da diabetes, a população já vai gritar, fala, opa, não tem remédio. Da pressão alta, opa, acabou. Não tem o leito de UTI, aquela crise está instalada. A educação ela é silenciosa. Se você deixa de investir em educação ao longo do tempo, os reflexos dessa falta de investimento, ela vai acontecer ao longo dos anos, das décadas, e a solução para a educação também, ela requer muito tempo. E os reflexos também vão ser. Então, por isso que o governo precisa ser ousado. O PSD, no que puder, nós vamos incentivar e provocar o Matheus para que a gente tenha um programa de educação das nossas crianças e jovens de uma forma muito ousada, talvez seja essa expressão, né? E focar bastante na família, porque enquanto a criança está na escola evoluindo, progredindo, crescendo, por vezes ela tem uma família talvez desestruturada que precisa ser cuidada também, para quando essa criança voltar para o lar, ela ter um lar aconchegante e que vai permiti-la também ter um carinho, um afeto recebido, que vai permiti-la ser um cidadão, uma cidadã melhor. Me valendo das informações do Instituto Quest e do trabalho muito bem feito do Felipe, como você bem ressaltou, a preocupação maior do eleitorado brasileiro nas últimas eleições era com corrupção, depois com economia, e agora a maior preocupação é com relação à segurança pública. Os fatos desencadeados pela operação no Rio de Janeiro, a discussão do protagonismo do Estado no domínio dos territórios, tudo isso tem interferido no discurso do cidadão médio no Brasil. Qual que é a tua visão sobre segurança pública? É outro fator que, quando você deixa de investir, a crise ela se mostra imediatamente.
Quando você não tem polícia, quando você não tem inteligência, quando você não tem a punição, quando você não tem a justiça funcionando de forma eficaz. E hoje é uma realidade que o país vive. O Rio de Janeiro é um caso à parte. Nós vimos lá recentemente agora deputado que é vendedor de arma, traficante de drogas, ocupando um espaço de poder, né? Minas Gerais, vamos trazer para a nossa realidade. Nós não podemos ficar reféns hoje do novo cangaço que infelizmente por vezes acontece, de fecharem uma cidade, tocarem o terror na população, roubarem agências bancárias e depois partirem para outros estados para fuga. Minas Gerais tem uma das melhores polícias militares do país, respeitada e eficiente. Polícia Civil que vem se renovando a cada tempo. Um serviço de inteligência muito bem feito. Quando acontecem esses episódios em Minas, a polícia atua muito bem. Então, a coerção a esses crimes tem que acontecer. Só que mais do que isso, tem também a questão da prevenção. Nós não podemos ser uma fábrica de criminosos e de bandidos. Hoje nós temos um sistema prisional inchado e crescente. É claro, temos que retirar os bandidos das ruas, mas nós também temos que fechar e coibir a indústria de novos criminosos. Como que se faz isso? Educação é o principal deles. Oportunidade de emprego, cursos profissionalizantes. O governo de Minas hoje tem esses programas também para poder oferecer. Mas o que a gente não pode ter é a população e a família refém da bandidagem. Desde o roubo do celular. Hoje nós temos lá, vai para um show, quantos celulares são roubados durante um evento de lazer, né, cultural? Então, isso é inadmissível. Então, fatos precisam ser cuidados. Inteligência tem que ser investimento maciço, porque você consegue desbaratar aí quadrilhas e tudo mais. Com relação à segurança pública ainda, há um projeto do governo federal de criar um SUS de segurança pública, Sistema Único de Segurança Pública. Um projeto que depois foi ao Congresso Nacional e ainda não consegue nem se fechar ainda consenso sobre esse tema. Que caminhos a gente tem que ter nesse sentido? E uma pergunta direta. O traficante, o crime organizado, não só o traficante, o crime organizado, o traficante de armas, drogas, o que interfere nos processos econômicos e sociais, eles têm que ser tratados de uma outra maneira? Por exemplo, devemos enquadrá-los como terroristas para solucionar o problema? Qual que é a tua visão nesse sentido? Eu não tenho uma visão totalmente fechada a esse respeito, Paulo, mas eu creio que o traficante, quando ele inicia a sua atividade, pelo financeiro e vendendo a droga e oferindo esse dinheiro. Só que depois, esse tráfico ele tem outros desdobramentos, que aí vem homicídios, vem guerra de facções para poder ocupar espaços, aí tem deixar a população refém de bandidagem, enfim. As consequências desse tráfico são muito danosas para a nossa população. Aquela fala muito infeliz do presidente Lula de que traficante é refém do usuário, eu acho que assim, demonstra um pouco a incapacidade e a falta de representatividade que o presidente tem da percepção da população como um todo. Então, as leis precisam ser duras para esse tipo de gente, né, para esse tipo de criminoso. O traficante realmente, quando você pega uma facção que tem fuzis, que tem estrutura bélica talvez maior do que das próprias polícias, algo está errado. Nenhuma organização criminosa pode ser maior do que o Estado, né? Deve ser maior do que o Estado. Então, as leis precisam ser duras. Se essa discussão de ser terroristas ou não, isso infelizmente eu ainda não tenho essa clareza, mas algo precisa ser feito. Falar agora do plano federal. Você é interlocutor privilegiado de Gilberto Kassab. Já me contaram isso e disseram que você tem uma conversa direta com Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é hoje, na avaliação daqueles que analisam política com um pouco mais de profundidade, o grande desenhista, o grande pintor dos cenários políticos brasileiros. O PSD tem nos seus quadros 2 governadores que têm atribuição suficiente, qualificação suficiente para se candidatarem à presidência da República. O governador Ratinho Júnior, do Paraná, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Mas o PSD também flerta com Tarcísio de Freitas. Para onde vai o PSD para as eleições federais? Cássio Soares.
Paulo, realmente Kassab é uma inspiração, uma pessoa que eu tenho um diálogo quase que diário, né? A gente conversa muito sobre política, não só de Minas, mas como os aspectos nacionais. E ainda incluo Raquel Lira, que está dando um show lá em Pernambuco. A governadora do Pernambuco. Ela não é exatamente, pré-candidata a presidente, mas são pessoas aí que têm engrandecido o nome do nosso partido. Desculpas a não ter incluído o nome dela. Porque não, você quis dizer dos presidenciários. Daqueles que têm o interesse da pré-candidatura. Está perfeitamente compreendido. E Ratinho, tanto Ratinho quanto Eduardo Leite, eu os conheço, acompanho o trabalho de ambos e todos os dois dariam excelentes presidentes da República. Assim, estão preparados, experimentados, são jovens também, assim, com dinamismo e com um pensamento arejado para poder fazer um bom trabalho. Mas todos os dois também compreendem que Tarcísio de Freitas é um nome relevante no cenário, governador do principal estado do país, do ponto de vista econômico e político. Então, se Tarcísio for, o que o Kassab está trabalhando é para que haja uma conjunção de candidaturas de centro-direita em torno do seu nome. Caso Tarcísio não vá, as duas possibilidades do PSD é Ratinho e Eduardo Leite, e estaremos muito bem representados. Sou suspeito para dizer, mas com certeza, juntamente com o governador Romeu Zema, são nomes que são possíveis de poder colocar o Brasil num outro patamar. O governador Romeu Zema é um pré-candidato pelo Partido Novo, inclusive já teve até o lançamento da sua pré-candidatura. Na filiação de Matheus Simões, Kassab deu a entender, deixou claro, aliás, que o Zema tem posição definida no palanque das eleições em 2026. Essa composição está andando, está caminhando. Zema conversa também na possibilidade de fazer parte desse pacote, um pacote entre aspas, desse movimento em torno de um nome para a presidência da República? Sim. O governador Romeu Zema tem uma qualidade que eu destaco muito, o desprendimento. Ele não tem uma vaidade pessoal de falar, eu quero me dar bem em detrimento do projeto como um todo. Se ele perceber que vai ter um projeto mais adequado, melhor, mais alinhado, eu acho que ele se desprende facilmente. Apesar de que também, de outra forma, ele se coloca como uma possibilidade. Nós tivemos a oportunidade de tomar um café em São Paulo, eu, o governador Zema e o Kassab, em alguns momentos. Conversamos bastante e sei que o governador Romeu Zema também dialoga com os outros atores. Tem uma excelente relação com o Ratinho Júnior, tem uma excelente relação com o próprio Tarcísio, que recentemente, numa entrevista, declarou que o Zema seria um excelente vice. Flertaram. Uhum. Se vai acontecer, o tempo vai nos dizer e os diálogos serão feitos constantemente. Então, espero muito que saia daí um bom arranjo para o Brasil. Esse arranjo de centro-direita que está se montando, direita e centro-direita, que foge um pouco dessa polarização do extremo, das pontas, tem corpo, tem estrutura hoje para combater aquele que até então nas pesquisas vem se transformando como o candidato pronto para ser reeleito, que é o presidente Lula. Tem caixa, tem armadura para encarar essa candidatura de Lula? Totalmente. Nós temos hoje candidatos robustos com projeto de país, mas nós vamos depender também do cenário eleitoral. O que fortalece muito hoje, na minha visão eleitoral, o presidente Lula? Se houver algum Bolsonaro na urna, ou Flávio, ou Michele, ou qualquer outro. Isso torna o Lula mais competitivo, porque o Lula vai ter um eleitor anti-bolsonarista. Aquele que não aprova o governo Lula, mas que não quer de forma alguma um bolsonarista. Se não tivermos na urna para presidente ou vice um Bolsonaro, isso fragiliza um pouco mais a candidatura à reeleição do Lula, e fortalece um tanto mais o campo oposicionista atual. Então, eu penso dessa forma. Bolsonaro ainda é um ator importante para o cenário político brasileiro? Ele é expressivo com relação à indicação ou apoios para candidaturas? Eu creio que sim, sem dúvida que sim. Ainda que no momento fragilizado, mas ainda é a liderança aí dessa direita radical, eu falo. Nós não podemos tê-lo como o líder de todo o campo direitista, mas um amigo esses dias me deu um exemplo assim: a direita é a arena MRV toda lotada
e o bolsonarismo é a galoucura fazendo aquele grito ali, que é uma parcela do estádio, mas que faz mais barulho do que o restante. Cássio Soares, terminando a nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre a tua atividade parlamentar. E agora é o Cássio olhando o deputado. Sim. Como é que você se vê depois de 4 mandatos, de 2011, quando você chegou, sim, até agora? O que evoluiu e nesse processo não só de amadurecimento da figura do deputado, mas também da tua figura como ser humano? Paulo, tudo. Mudou tudo. Assim, eu busco evoluir, busco aprender. E é claro que o tempo vai nos ensinando muito, principalmente a respeitar a opinião diversa. E nós estamos num campo lá com 77 deputados, cada qual representando uma região, um assunto, um tema, um setor. Então, o respeito à opinião diversa é fundamental, desde que a gente tenha também esse objetivo único que todos ali têm. Todos os 77 querem melhorar Minas Gerais. Então, a gente tentar caminhar para isso. Eu passei pela Comissão de Constituição e Justiça, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, relator da Previdência, fui presidente de CPI, relator de CPI, líder no mandato passado de 40 deputados, hoje líder do maior bloco governista com 30 e poucos deputados. Então, tudo isso me fez aprender muito, mas também ter uma autoexigência grande também de não errar, ou pelo menos buscar não errar, e entregar bons resultados. Passei por Anastasia, que foi um grande professor em 2012, 2013, fui secretário dele de Desenvolvimento Social. Depois por Pimentel, que naquele momento eu tinha sido eleito como um deputado de oposição, mas tivemos um ótimo diálogo, demos governabilidade. Veio o Zema no primeiro mandato conturbado, no segundo mandato agora eu líder do maior bloco dele. Enfim, hoje completamente diferente daquele Cássio que chegou em 2011. Mas eu passei por esse processo e sei que daqui poucos anos eu vou olhar para hoje e falar assim, opa, tinha muito que evoluir ainda, né? Mas o fato é ter boa intenção e boa vontade de entregar à população resultados. Quando o eleitor vai à urna, Paulo, para decidir os seus representantes, por trás daquele voto está uma expectativa, uma esperança de que a sua vida vai melhorar. A pessoa não vai lá votar totalmente despropositado. E o bom político ele tem que levar essa relação de confiança com o eleitor durante os 4 anos de mandato. Não apenas no ano eleitoral, não apenas logo após as eleições. Então eu busco levar essa relação de confiança, de identidade com o eleitor durante os 4 anos e acho que tenho conseguido fazer essas boas entregas. Antes da última pergunta, uma pergunta que surge da sua fala. O voto tem que ser obrigatório ou pode ser um voto que não tem a obrigatoriedade da presença do eleitor na urna? Eu acho que o voto obrigatório ele já não existe, desde que, com o advento da possibilidade de justificar, então nós já não temos mais aquela obrigatoriedade. Ainda que na Constituição fale que o voto é obrigatório, tudo, mas o processo da justiça eleitoral permite que você não vote. Ou se você não votar, você vai lá, paga uma multa de poucos reais e está isento da questão. Mas o fato é que o envolvimento da população na política é fundamental. O político, o eleitor tem que ser um fiscal do seu representante durante os 4 anos, que é o que eu tento fazer durante todo momento, tornar públicas as minhas ações, atividades, e todos os políticos têm. Quisera eu, todos os meus eleitores acompanhassem o meu mandato durante os 4 anos. Uma parcela da população acompanha, outra parcela vai cuidar da vida e vai se preocupar com política apenas no ano eleitoral, infelizmente. Acho que o crivo do eleitor tem que acontecer cada vez mais durante os 4 anos do mandato. E para finalizar, o que falta fazer para o político Cássio Soares nessa trajetória política? Muita coisa eu sei, mas a sua principal elegibilidade no que falta ser feito? Olha, Paulo, difícil dizer, porque a nossa atuação ela é muito dinâmica. Então, se você resolve um problema hoje, dali a pouco já tem na sua fila outros problemas a serem resolvidos. Eu acho que é dar sequência nesse bom trabalho de compromisso com os problemas que a sociedade enfrenta. Regionalmente, tratamos lá do Hospital Regional do Câncer de Passos. Tivemos recentemente a fábrica Heineken inaugurada na cidade de Passos, que foi aquela novela que todo o estado queria a Heineken para a sua cidade. Ela acabou escolhendo a minha cidade. Obras
estruturantes de rodovias para todo o estado. Então, eu não posso mais pensar apenas simplesmente no entorno da minha cidade, Passos, mas eu tenho que pensar o estado como um todo, especialmente a região sul, que é a região que eu represento. Eu vou ter o meu projeto individualizado, que eu posso assim dizer, de uma candidatura a deputado federal, mas paralelo a isso, colaborar com a candidatura do Matheus a governo, trazer as pessoas de bem para esse projeto e deixar que Minas esteja em boas mãos durante os próximos 4 anos. Muito obrigado, deputado estadual Cássio Soares. Faltou alguma coisa que você tenha querido falar nessa nossa conversa? Às vezes o entrevistador é sempre menos experiente que o entrevistado. Faltou alguma coisa? Aí é muita humildade sua, Paulo, porque eu sou um admirador do seu trabalho, você é um dos grandes comunicadores que nós temos, eu só tenho que agradecê-lo e me colocar à disposição para voltar tantas vezes, porque as possibilidades que a gente tem de passar as nossas ideias, impressões, fraquezas por vezes para a população é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço, Paulo. Café com Leite está terminando aqui, mas tem mais edições. 2026 recheado de política para a gente conversar sobre política e eleições, porque em outubro muita coisa pode mudar e o seu voto vai ser importante. Para você escolher, é melhor aprender. Grande abraço. Termina aqui. Café com Leite.